Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago as minhas melhores leituras de 2025. Vem conferir. Em 2025, ao todo, eu fiz 20 leituras. Eu tô finalizando a 21ª, creio que eu consiga finalizar ainda em 2025. Esse ano eu fiz muitas leituras, digamos assim, de novos autores, né? Autores que eu não conhecia. E grande parte dessas leituras foram muito boas. Então eu selecionei esses melhores livros porque de alguma forma eles me tocaram e alguma coisa da história teve um diferencial para que eles se tornassem os melhores livros de 2025. Já para pontuar, não foram muitas leituras que para mim foram as melhores, mas eu posso dizer que cada uma teve o seu diferencial e eu acho que vocês também podem gostar. Começando com Não Vos Preocupeis, foi a minha primeira leitura de 2025. Me lembro muito bem, então ela foi muito marcante para mim. Eu posso considerar essa a melhor das melhores leituras de 2025. É um livro com um viés mais religioso, e trata muito sobre isso, não nos preocupar com todas as coisas que a gente se preocupa. Um dos sintomas de ansiedade é a preocupação excessiva. E esse ano eu comecei 2025 com muitas preocupações na minha cabeça, principalmente com questões de saúde. Em 2025 eu comecei fazendo um exame que eu nunca tinha feito e que me deixou muito nervosa. Então eu comecei 2025, na verdade eu comecei essa leitura no finalzinho de 2024 e encerrei logo no começo de 2025, foi muito rápido. E essa leitura foi muito importante, porque ela me lembrou que eu não estou sozinha, que Deus está comigo sempre e que eu devo deixar as minhas preocupações com Ele, porque Ele vai resolver, porque Ele sempre está ali do nosso lado, porque Ele sempre está ali resolvendo. E você acha que o seu problema é tão grande que você não vê solução, mas Deus está ali para resolver, digamos assim, né? Então esse livro, ele me mostrou isso, né? Vou ler a sinopse para vocês. Para que as preocupações se temos um Deus que nutre por nós um amor pessoal e individualizado? Com efeito, na vida do cristão, a insegurança, as angústias, o vazio existencial devem sempre ceder lugar à certeza de que nosso zeloso Criador nunca nos perde de vista. Como consequência imediata, há de aflorar em nós essa necessidade imperiosa de corresponder ao amor divino, sobretudo quando compreendemos que Deus não nos teria criado, chamando-nos à vida dentre um número infindável de outras possíveis criaturas, se não nos quisesse confiar uma missão particular, que só nós podemos levar a cabo e mais ninguém. Então ele meio que faz isso, né? Ele fala isso, que cada um de nós tem uma missão importante. Nesse livro, Léo Treze, célebre autor de A Fé Explicada, infunde em nós essa moral de vitória, esse sentido senhoril da vida que caminha rumo a um destino eterno. Partindo da realidade do amor de Deus pelo homem, coloca-nos sob a atmosfera de uma caridade ativa e otimista, dinamizada pelas graças que Deus envia a cada instante, precisamente porque nos acompanha passo a passo com um amor incomparável. Então, esse livro, ele traz vários trechos que ele sempre está lembrando a gente, olha, você é um filho de Deus, Deus está contigo. Então, assim, eu marquei várias passagens e digamos assim que é uma leitura que eu lembrei o ano todo. Então, essa pra mim foi a melhor das melhores. Agora, os livros, eu não digo que é por alguma ordem. Eu peguei eles aqui pela ordem de leitura que eu tenho a listinha aqui, né, das leituras que eu fiz, e vou mostrar pra vocês. O segundo livro é uma ficção de cura, um livro coreano, bem hypado, conhecido. Bem-vindos à livraria Ryunandong.
Eu gostei muito desse livro, marquei bastante também, ó. Principalmente porque ele fala muito de relações de trabalho, né? Que muitas vezes a gente se sente desvalorizado no trabalho, que o trabalho não pode tomar conta da nossa vida, a gente tem uma vida além do trabalho, que a gente tem que lembrar disso, né? Muitas vezes a gente só trabalha, trabalha, trabalha e esquece que a gente tem uma vida além dele. Então esse livro, ele tem várias passagens assim, né? Que destaca sobre isso, né? Que fala principalmente sobre o burnout, né? Que é a síndrome de quem tem um trabalho muito excessivo, né? E acaba se adoecendo dentro de vários fatores que pode ocasionar um burnout. A protagonista, ela teve essa síndrome e aí ela se afastou do antigo trabalho, né? E buscou um novo trabalho, digamos assim. Buscou uma nova forma de se dedicar a algo, né? Então esse livro, além de dela buscar essa nova fonte de, digamos assim, de dedicação a algo, ela tá nos lembrando dessas relações de trabalho. Tem outros personagens também que de alguma forma tá ali, né, falando de trabalho e dando exemplos pra gente. Então esse livro aqui, ele é diferenciado, né, digamos assim. Então tem vários trechos que eu marquei aqui, eu vou ler para vocês dois. Não consigo separar esses dois elementos tão facilmente. Você precisa trabalhar para viver. E o que a sociedade nos diz? Como podemos nos sustentar sem trabalhar? Entendi que é possível na teoria, mas ainda acho difícil acreditar nisso, é utópico demais. O problema é que a nossa sociedade é obcecada por trabalho e trabalhar tira muito da gente. Nós nos afundamos em trabalho e quando finalmente tiramos um tempo para respirar, só nos sentimos exaustos. Quando voltamos para casa depois de um longo dia de trabalho, não temos mais forças para fazer algo de que realmente gostamos. Quando uma parte significativa do nosso tempo é gasta com o trabalho, torna-se cada vez mais difícil dizer quanto do nosso tempo é realmente nosso. Então esse livro, ele tem muito dessa temática, né, do trabalho e é muito atual. A sociedade coreana, eles trabalham, tem uma carga de horário trabalhista muito grande, até parece que é até maior do que a nossa. E esse livro, ele vem muito a calhar nesse momento da chamada escala 6 por 1, né? Onde a gente está querendo trabalhar menos, né? Para poder ter uma melhor qualidade de vida, para poder resolver as coisas, né? Porque é muito difícil você trabalhar 6 dias na semana e ter um dia, que é o domingo, para resolver suas coisas e geralmente está fechado. Então esse livro também nos lembra muito sobre isso, né? Quando eu li, estava começando a se falar disso aqui no Brasil. E agora está super atual, né? Então recomendo aqui para quem nunca leu. É uma ficção de cura, um livro coreano e é bem diferente assim dos outros livros de ficção de cura que eu li depois dele. O próximo livro é Todos os Caminhos Levam a Roma. É um livro católico e conta a jornada de um ex-protestante e que como ele se tornou católico, né? Ele começou na verdade, ele era um protestante ferrenho e chegava até a criticar os católicos. E na intenção de, digamos assim, rebater tudo que os católicos diziam, ele começou a estudar o catolicismo. E nesse estudo ele acabou virando católico. Não só ele, mas a mulher dele também. E aí, nesse livro aqui, ele conta a jornada tanto dele quanto da esposa, que foram caminhos diferentes, né? Que eles fizeram para chegar ao catolicismo. E é muito legal porque ele nos conta tanto ele quanto ela, né? Eles nos contam como se estivessem conversando com a gente. E também ele mostra vários
digamos assim, não é pensamento, mas várias coisas que os protestantes acreditam, ele rebate aqui, né, mostrando no catolicismo, digamos assim, não que um vença o outro, mas meio que o que o protestante criticava, ele mostrava, olha, é isso aqui. É bem interessante, né, para quem é católico, e assim, foi uma leitura muito legal. Eu fiz na época da Semana Santa, então meio que fortaleceu mais ainda a minha crença no catolicismo. Então eu indico para quem é católico e quer conhecer um pouco mais sobre o nosso dogma. Esse livro teve um diferencial porque a partir dele eu comecei a rezar diariamente o rosário, porque ele mostra aqui que ele também começou a rezar o rosário todos os dias a partir dos estudos dele, né? A reza, rezar o rosário é muito importante para o católico. Então, por isso que essa leitura foi tão importante para mim, porque até hoje, todos os dias eu rezo o rosário. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Além da Bíblia, peguem um exemplar do Catecismo da Igreja Católica e leiam-no com profundidade, do começo ao fim, ao menos uma vez. Isso é indispensável para implementar os ensinamentos do Vaticano II. Os católicos que cultivam a oração, o estudo e a vida sacramental devem também se tornar apóstolos ativos onde quer que se encontrem, em casa, no trabalho, no mercado, mas especialmente com a família e os amigos. Então, assim, ele foi muito importante para mim, então uma das melhores leituras de 2025, com certeza. A próxima leitura, uma das melhores de 2025, foi A Viúva Simões. Foi uma bela surpresa, porque eu já tinha tentado ler um livro da Júlia Lopes de Almeida e não tinha conseguido, mas esse aqui me pegou de jeito. A Viúva Simões conta a história de uma mãe e uma filha. A mãe, ela é viúva, como já diz o título, e ela começa a se envolver com um amor antigo da sua vida. E a filha, ela tem um pouco de... Ela não quer muito que a mãe se envolva com esse cara, mas ela acaba aceitando, né, convivendo com esse homem e tudo mais. E ao final da história tem um plot que você não imagina. Então foi uma surpresa, porque a gente pensa que a história vai tomar um rumo e ela toma um rumo completamente diferente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto mais sobre essa história. Então a Júlia Lopes de Almeida me surpreendeu com a Viúva Simões. É uma história que você lê rapidinho e acho que é interessante começar a ler as obras da Júlia Lopes por esse daqui. Os próximos livros foram lidos em e-book, né, pelo Kindle, e eu vou contar agora qual é o próximo. Frankenstein, de Mary Shelley. Eu nunca tinha lido um livro da Mary Shelley, principalmente esse que é o mais conhecido, e é considerado um livro de terror, um livro de ficção científica, e me chamou muita atenção e ele tá aqui como um dos melhores porque você se surpreende a cada capítulo, né, com esse Frankenstein que cria essa criatura e que brinca de Deus e que acha que pode controlar essa criatura porque foi ele que criou do jeitinho dele, com os melhores órgãos, com as melhores partes do corpo. Essa criatura que é muito inteligente, que tem uma força gigantesca, ele acha que pode controlar essa criatura e não pode, né? Porque como ele criou a imagem e semelhança do homem, a criatura também tem suas vontades. E a gente se surpreende porque você acha que a criatura é o monstro da história e na hora não é. A criatura apenas quer um espaço naquela sociedade, quer apenas ser amada, né? Porque ele vê que o amor é uma coisa muito boa, né, entre os humanos. Então, assim, Frankenstein foi surpreendente. Eu li por causa da adaptação da Netflix e com certeza foi um dos melhores livros de 2025.
O próximo livro foi O Alienista, de Machado de Assis. Foi a primeira vez que eu li Machado e me surpreendeu porque, na verdade, todo mundo dizia: Machado tem uma ironia muito boa, né, nas suas obras. E me surpreendeu porque tem esse humor ácido, crítico, né, à sociedade, e eu ri bastante, assim, durante a história. Também tem vídeo aqui no canal, onde eu falo um pouco mais e fiz um diário de leitura, contando para vocês como foi a minha experiência. Esse clássico nacional, com certeza lerei mais livros do Machado em 2026, quem sabe. E o último livro dessa lista é Senhorita Austen, que é a história ficcional da Cassandra Austen, irmã de Jane Austen. Eu li agora em dezembro, em homenagem aos 250 anos de nascimento de Jane Austen. É uma história que conta, né, a vida das irmãs e o quanto elas foram afetadas por escolhas, né, de não se casarem, por exemplo, e como era muito vulnerável viver a vida de solteira naquela época, muito dependente de outros homens, né, dependente da família, sempre se mudando. E Jane Austen não tinha um local onde ela pudesse exercer a sua escrita, né, e isso influenciava muito a sua vida, né, seu temperamento, e conta também, dá destaque a Cassandra, que é muito vista como aquela irmã que queimou as cartas de Jane Austen, né? E a história é uma ficção, né, como eu falei, mas é muito baseada no que se sabe da vida delas. E conta com um novo olhar essa irmã que, na verdade, apenas protegeu a imagem da Jane Austen ao queimar essas cartas, né, e selecionar apenas algumas delas para que ficasse aí para a posteridade. Então, assim, é muito, muito interessante essa história. Eu vou trazer um vídeo resenha sobre ela. E quase a gente não vê. Eu procurei no YouTube se tinha outros vídeos falando sobre esse livro e eu não achei. Então, assim, para quem é fã de Jane Austen e aceita ler, né, esses livros ficcionais que recontam a história dessa grande autora, fica aí a dica para vocês. Então, esses foram os livros, as melhores leituras de 2025. Espero que 2026 também venha com grandes leituras que me surpreendam. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!